Bom dia, tô gravando a aula de dia, então é bom dia, tá certo? Antes que alguém me corrija aí falando que é boa noite. Sei que a aula de vocês é à noite, mas eu estou gravando a aula de dia, então bom dia. Gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o universo das relações contratuais. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a cláusula solve et repete, tá certo? Traduzindo, pague, depois reclame, tá certo? A cláusula solve et repete, ela é comum, tá certo? E a gente vai discutir aqui até se é preciso, se é necessária a inclusão dela em contratos ou em negócios jurídicos, tá certo? E aí a gente vai explicar por que a gente tem esse questionamento, se é necessário a gente incluir na realização de contratos ou de negócio jurídico. Pois bem, vamos então aí dar início à nossa aula, né, de forma mais sistematizada, e eu vou falar para vocês o seguinte: vocês não estão participando do fórum, que é a forma, o modelo, né, a meio de retirar dúvidas de vocês. Eu tenho estado presente, alguns alunos me perguntaram se eu tenho estado presente ao fórum, tenho estado presente, não tenho recebido nenhuma arguição de vocês, tá certo? Então é importante que vocês estejam lá, porque afinal de contas nós vamos fazer avaliação online, já estamos fazendo exercícios online aí, termo avaliativo, e é importante que vocês tirem dúvidas, tá certo? Então, lembrando vocês que é importante essa participação de vocês no fórum, tá certo? Então vamos lá. Cláusula solve et repete, pague depois reclame. Olha só, qual que é a ideia? Se um contrato é bilateral, ou seja, ambas as partes possuem direitos e obrigações recíprocos, né, uma parte só pode exigir a satisfação da obrigação da outra parte se também estiver com a sua obrigação em dia. Então, o que acontece? Quando você quer cobrar a outra parte, você deve satisfazer a sua obrigação. E aí sim, uma vez que a sua obrigação está satisfeita, você pode exigir a obrigação da outra parte. Tá certo? Daí a ideia da cláusula solve et repete. Ou seja, pague, depois reclame. Se você está inadimplente também, você não pode exigir que a outra parte satisfaça a obrigação dela. E se você fizer isso, né? Se uma pessoa que se encontra inadimplente entra com um pedido para que a outra parte satisfaça a obrigação dela, essa outra parte tem uma defesa chamada exceptio non adimplect contractus, ou seja, exceção do contrato não cumprido. Ela não pode me exigir não, ela também não satisfez a obrigação dela, percebe? Então, nenhuma das partes, antes de satisfazer a própria obrigação, pode exigir a obrigação ou a satisfação da obrigação do outro envolvido. Ora, isso nos parece mais ou menos lógico, né? Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso. Por quê? Porque se houver uma condição suspensiva, então a obrigação não pode ser exigida. Então vamos lá. Eu comprei um bem para pagar a prazo
e vou iniciar o pagamento 30 dias após a entrega do material. Eu posso exigir a entrega? Posso, porque, na verdade, eu ainda não estou insolvente. A minha obrigação não se venceu, mas a obrigação de quem tem que entregar o bem já se venceu. Percebe? Então, aí nesse caso, eu não preciso solver. Por quê? Porque, na realidade, a minha obrigação não se venceu. Solver vem de pagar, tá certo? Então, lembra, quando a gente estudou o inadimplemento das obrigações, que eu falei do insolvente, né? Quando a gente estudou lá preferências e privilégios creditórios, que eu falei do insolvente, pois bem, aqui a gente está falando do solvente, aquele que está pagando. Ninguém pode exigir a obrigação do outro antes do vencimento. Lembrem-se disso. Então, se a minha obrigação ainda não se venceu, mas a do outro já se venceu, porque o termo dele é anterior ao meu, ou seja, o prazo dele é anterior ao meu, eu posso exigir o implemento da obrigação dele. Tá certo? Mas agora, nos contratos em que os vencimentos são recíprocos, né, ou são imediatos, são ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu só posso exigir a obrigação do outro se eu satisfizer a minha. Então, olha só, essa questão do solve, et, repete, ela é muito importante, mas ela tem o momento de aceitação dela, o momento de exigência dela, tá certo? E se se uma parte não satisfaz e ela também não pode exigir o implemento da outra, ou seja, ela não pode exigir que a outra satisfaça a obrigação se ela mesmo não o fez. Boa noite. E onde que a gente vai tirar isso? Da onde que a gente vai, né, fundamentar isso? Pois bem, nós vamos fundamentar tanto a solve et repete como a exceção do contrato não cumprido, exception non pract contratos, nos artigos 476 e 477 do Código Civil. Pois bem, então está lá, 476 nos contratos bilaterais, e um dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. O título do capítulo é exceção do contrato não cumprido, tá certo? Mas analisem o artigo 476, que ele está falando que paga, né? Você tem que estar com a sua obrigação satisfeita por exigir do outro. Então, do mesmo jeito que o artigo 476 ele fundamenta a exceção do contrato não cumprido, ele também, se a gente for fazer uma análise ao inverso, ele fundamenta a exception non pract contratos. Né? Então, lembre-se, exceção do contrato não cumprido e solve et repete. Então, exception non pract contratos, exceção do contrato não cumprido. Solve et repete, pague e depois reclame. São coisas que a princípio, né, são duas teorias que a princípio se opõem, né, mas que têm o mesmo sentido. Eu até costumo dizer isso quando eu falo em processo, que a solve et repete é uma forma de aquele que quer exigir a obrigação evitar, né, uma defesa aí protelatória ou às vezes até, né, real, né, de que que ele não satisfez a obrigação. Então, olha, quer exigir? Satisfaz a sua obrigação. Ah, mas eu não posso pagar agora, então não exige, porque se o outro satisfizer a obrigação, você vai ter que pagar. Agora, o 477 ele traz uma questão aí interessante, da possibilidade de inadimplemento, né, ou de incapacidade da outra parte satisfazer a obrigação, que advém após a realização do contrato. Né? Então, se depois da realização do contrato surge aí uma dúvida sobre a possibilidade ou a solvência de uma das partes, aquela
que tem medo, né, de tornar insolvente, ela pode, de não receber a satisfação da sua obrigação, ela pode recusar-se, né, a satisfazer a própria obrigação, até que tenha garantia de que a outra parte também poderá satisfazer a dela, tá certo? Então, isso é importante. Então, imagino que você vendeu um imóvel, você tem que entregar o imóvel, mas tem ciência de que o comprador tornou-se insolvente, né, ou que ele está passando por uma dificuldade financeira e que isso ocorreu após a venda do imóvel, ou tornou-se público e notório após a venda do imóvel. Você pode exigir garantias, né, para a entrega do imóvel. Então, isso é importante, o 477 aí. O 476, ele fala de como agir, né, e o 477 fala assim, olha, se para você, né, pagar, você tem medo, né, de depois não receber, você pode exigir uma garantia. Lembrando que esse pagamento, né, esse adimplemento, ele pode realizar-se de forma direta ou indireta. Então, quando um dos envolvidos, por exemplo, ele realiza a consignação do pagamento, ele torna-se, ele satisfez a obrigação dele, ainda que de forma indireta. Então, se existe o medo de inadimplemento da outra parte, você pode fazer a consignação em pagamento da sua obrigação, tá certo? E se você faz essa consignação em pagamento, você é adimplente, você satisfez a sua obrigação e, portanto, pode exigir a obrigação do outro sem que ele utilize a exceção do contrato não cumprido como matéria de defesa. Lembrando mais uma vez, aguardo vocês no fórum, tá certo? Se tiverem alguma sugestão sobre aula, se quiserem revisar algum conteúdo, se quiserem alguma explicação adicional, eu estou às ordens, mas o momento de vocês falarem isso comigo é no fórum, tá certo? Aguardo vocês lá, fiquem com Deus, tenham todos um bom dia.